Ibovespa caindo em 14 dos últimos 15 pregões. Eu vou dar só um resuminho aqui porque é tudo daquilo que eu já vinha dito antes, tá? Não temos grandes novidades hoje. Nós temos o mercado avaliando aqui a questão dos Estados Unidos, para onde vai a economia, alguns indicadores econômicos, para onde vai a inflação, para onde vai a taxa de juros, que é onde todo mundo está olhando nesse momento. Então já fiz um vídeo explicando em detalhes, inclusive eu conto que o Michael Burry, que apostou na recessão lá em 2007, 2008, ele está apostando agora, neste momento, também contra os Estados Unidos. Eu, na minha opinião, continuo apostando que os Estados Unidos vai passar com uma recessão leve apenas e tudo vai ficar bom aí ao longo do tempo. Embora as ações tenham subido bastante recentemente, um pouquinho exagerado. Mas, enfim, estou confiante nos Estados Unidos. Em relação à China, tá tranquilo lá também. A questão é que o mercado esperou uma alta aqui, um crescimento na China maior do que realmente está acontecendo. Depois começou a botar fé em pacotes econômicos, em taxa de juros caindo mais forte, o que não aconteceu do jeito que o mercado esperava, caiu menos do que esperado, e aí já tem uma decepçãozinha, o mercado tenta ir reavaliando isso. Mas no momento, hoje, sem grandes novidades aqui, nos Estados Unidos, inclusive, está até subindo a bolsa americana um pouquinho, mas no Brasil, seguimos naquela realização de lucros, né? Nós tivemos aquele tal questão de sobe no boato, cai no fato. É sempre assim na bolsa brasileira em alguns momentos. Então, tem a perspectiva de queda da taxa de juros, a bolsa sobe infinito. Depois que acontece isso, fica esperando novas notícias boas, não estão vindo nem boas nem ruins, na verdade, fica nessa quedinha suavezinha. Já vi isso acontecer muitas vezes. Então, essa queda de hoje, na minha opinião, é a promoção. Embora tenha que tomar cuidado com os ativos, e embora sim tenha que tomar cuidado com possíveis problemas que possam acontecer aqui no futuro. E no vídeo de hoje nós vamos falar então pirâmide de dividendos na bolsa, trimestres enfeitados e varejo. É uma bolha eterna. É isso que nós vamos ver olhando um pouco aqui o relatório da Esquadra. A Esquadra, que é aquela gestora que identificou a fraude na IRB antes de todo mundo, ela costuma fazer uma carta aos seus cotistas e eu vou comentar aqui os principais pontos da carta da gestora. Então, começando aqui com a questão dos dividendos, vocês sabem que investidor gosta muito de dividendos, ainda mais quando a gente fala de Brasil. Brasil aqui o pessoal é até meio que fanático em relação a dividendos, o que muitas vezes é um perigo, e o pessoal do mercado sabe disso, tanto as empresas quanto os fundos imobiliários, os fundos, seja o que for, o pessoal sabe disso. Eles utilizam isso exatamente para inflar os dividendos o máximo possível, muitas vezes, e fazer o valor dos ativos, dar aquela subida, né? Então eles conseguem aí meio que manipular, entre aspas, o valor dos ativos diante dessa cegueira aqui que os investidores muitas vezes têm em relação aos ativos que pagam bons dividendos. E isso é particularmente mais preocupante no caso dos fundos imobiliários. Já vou citar, mas o que eu quero dizer com dividendos turbinados aí? É basicamente a empresa, por exemplo, estar pagando dividendos acima da sua capacidade de geração de caixa. Errou, né? Isso aqui não é sustentável. E ele cita aqui, a Esquadra cita, como se os fundos imobiliários pudessem chegar a uma similaridade aqui, entre aspas, entre um esquema Ponzi, uma pirâmide, né? Que é insustentável. Vamos ver aqui o que eles falam. Diversos fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superiores à geração de caixa recorrente de seus ativos, enquanto se amparam em repetidas emissões primárias, a tal da subscrição, né, emissão aí de cotas. Como esse padrão de comportamento não se sustenta no longo prazo, há chance, não desprezível, de surpresas negativas para o cotista de alguns desses fundos, que, nos últimos anos, cresceram de forma importante no portfólio de pessoas físicas brasileiras. Seria uma versão amortecida do que aconteceu com a Econ Enterprises. Essa empresa citada pela Esquadra era uma gestora que inflava os seus valuation dos seus ativos, pagando altíssimos dividendos com a entrada de novos investidores. É um esquema Ponzi nato, né? E o mais curioso é que o dono aí por detrás dessa gestora, ele atirava pedra para todo quanto é lado, até que descobriram que o teto dele era de vidro, né? Ele fazia esse tipo de esquema Ponzi. E antes de voltarmos ao relatório da Esquadra, que tem coisas interessantes de ações, inclusive, principalmente do setor de varejo, vamos dar uma olhada no BTLG11, se tem alguma coisa estranha aqui no fundo, né? Então a gente tem uma valorização de 9,9% nos últimos 12 meses, um PVP de 1,05% e um dividend yield de 8,70%, que é um dividendo interessante, mas a gente tem que ver. Será que é sustentável esse dividendo? Antes de ver qualquer relatório, qualquer coisa, a primeira coisa que a gente pode ver
é o histórico de dividendos da empresa, né? Então eu já falo para vocês que a empresa trocou, né, a gestora aqui no meio do... E desde aí que assumiu a BTG, a BTLG11, que era outro fundo, antigamente com outra gestora, era TRX, e agora olha só o quanto que os dividendos vêm crescendo, então tá tranquilo, o histórico está a favor da BTG, né? Então o BTLG11 vem crescendo os dividendos, né? Tranquilo, e aí a gente tem então o relatóriozinho deles, que eu sempre acho que falta informações em todos os relatórios de fundos imobiliários, tá? Porque eu sou da tese que em ações tudo bem, você tem realmente que investigar o máximo possível as coisas que acontecem, mas quando a gente fala de fundos imobiliários ou fundo, seja qual for, nós pagamos uma gestora para nos detalhar tudo o que acontece lá dentro da forma mais clara possível, né? Então seria melhor que tivesse tudo aqui, não ficar buscando lá no informe, ficar fazendo, enfim, análises aí que dão muito trabalho. Para isso tem a gestora. Eu gostaria de ter tudo aqui em desenhozinho, de gráficozinho, tudo bonitinho. Enfim, temos aqui então a empresa mostrando o rendimento, histórico de rendimento, e eles detalham aqui, né? Mas não está 100% detalhado. A gente tem a receita, a gente pode somar as receitas, descontar as despesas, e a gente vai ter exatamente o resultado aqui, ó, da reserva inicial, que é quando sobra ou faltou no dividendo pago, por exemplo. Neste mês aqui eu somei tudo, deu 77 centavos de receita no fundo. Ele pagou 74, então sobrou 3. Ele pôs aqui, ó, reserva gerencial, 3 centavinhos guardado para um outro mês aí. E aí depois ele faltou 2 aqui, ó. Tá bonitinho essa parte, mas aqui, receita financeira. Não está detalhado aqui dentro o que é receita, por exemplo, de aluguel, que é o que a gente realmente quer bem detalhadinho, porque isso aqui que é o perene máximo aqui, né, que é o que garante a gente uma previsibilidade. A gente está investindo em fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, nesse caso aqui. E o que é de receita de lucro de imóveis, porque se eu compro um imóvel, se um fundo compra um imóvel a 10 mil reais, um exemplo só, comprou a 10 mil reais, aí ele vendeu a 15 mil reais um tempo depois, ele é obrigado a pagar em dividendos esses 95% desse lucro. Então, cadê, né? Como é que tá aqui divididinho? Não está, tem que ficar indo aqui e lá, tem que ficar caçando. Eu não gosto de fazer isso. E aqui está um pouco do detalhamento da receita imobiliária dele, mas eu não acho claro o suficiente. Eu tinha que estar aqui mostrando por cota, na minha opinião. Então tá aqui o que é a receita de aluguel, isso aqui, beleza, né? Tem a receita de FIIs e CRIs, que são investimentos que ele tem em outros ativos, aí tudo bem, a gente pode até considerar. Eventualmente também tem trade aqui de FIIs, deveria estar bem constado aqui, mas tudo bem. E aí temos a receita contratada. Então a receita contratada a gente pode aqui tentar entender que, beleza, é a mais perene aqui. E aí tem as outras baguncinhas aqui, ó, descasamento de caixa competência, né? Enfim, descontos concedidos, aí tudo bem, né? O desconto ali quem não pediu por algum motivo, né, e tal, aí tem que ler realmente o relatório. E aí tem os resultados acumulados. Então, enfim, a BTG, na minha opinião, está aprovada, mas assim como todos os fundos imobiliários, na minha opinião, tinha que ter um relatório mais completo. De novo, eu estou usando a BTG como exemplo porque acaba sendo o fundo imobiliário que eu mais tenho peso aqui e não é porque eles são piores ou melhores, né? Eles, inclusive, têm uma dívida, isso aqui eles deveriam estar pagando, era fazer a parte do plano, eles pagaram a maior dívida em termos de custo, beleza, mas eles não quitaram tudo, né? Isso aqui pode, de repente, fazer uma nova emissão. Enfim, você tem que ver no fundo que você investe tudo isso que eu acabei de ver agora no BTG, além do endividamento, como nós estamos vendo aqui que no BTG LG está relativamente tranquilo, mas existe uma dívida aqui. Então essa avaliação que eu fiz foi bem básica da básica, só para mostrar o simples, o mínimo que você pode fazer para entender no grosso modo o que está acontecendo com o seu fundo imobiliário ali, né? Inclusive, nessa parte da dívida, o que o fundo imobiliário está fazendo com essas subscrições que ele está bagunçando subscrição uma atrás da outra, o que ele está fazendo, o que ele está pretendendo com as subscrições. Também é muito importante, né? Enfim, inclusive o BTLG11 já está passando por uma subscrição agora, né? Está aqui na tela o fator de subscrição, o valor da cota para comprar, que é 101, né? A Datacom já passou, mas aqui o período de preferência está para se encerrar para os não cotistas e para os cotistas, só para relembrar aqui, né? Voltando aqui então para o relatório da Esquadra, onde eles vão falar agora do universo de ações, que, como vocês sabem, trimestralmente tem os relatórios das empresas. E nesses momentos as empresas têm o costume de dar um embelezamento no relatório, né? Então dá aquela boniteza e muitas vezes detalhes passam despercebidos.
E é isso que eles falam para a gente ficar atento. Principalmente quando entra a questão contábil. Aí é uma baguncinha e muitas vezes é uma baguncinha bem difícil de destrinchar. E eles comentam aqui que no Brasil, ativos e passivos de algumas varejistas no encerramento do trimestre diferem bastante do que seria a realidade de sucessivos balanços diários. Então, o varejo ainda tem esse agravante aqui que realmente é bastante complicado, tá? Então nós temos dois problemas aqui. O primeiro é o que o Barça nos disse, que o setor de varejo é muito complexo e sempre tende, em algum momento, a estar quebrando essas empresas. E tem esse número 2 que a Esquadra pontua, que é a questão contábil, que é muito complexa. E muitas vezes, mesmo o investidor entendendo não só do setor, entendendo também de contabilidade, ainda assim ele não vai conseguir identificar essas pequenas brechas. Né? É bastante complicado. A Esquadra pontua que é importante nós olharmos o lucro normalizado, ali, o lucro sustentável da empresa. E muitas vezes as empresas mostram para a gente, a maioria delas, o lucro ajustado, né? Então, isso aí muitas vezes ajuda, mas a gente sempre tem que olhar com o pé de desconfiança, com o pé de detalhe. Muitas vezes vocês veem eu no relatório trimestral da empresa pontuando, ó, esse é o lucro ajustado da empresa, mas ó, isso aqui talvez pudesse ser considerado como não recorrente e tal. É muito importante a gente entender pela nossa própria visão aqui o que está acontecendo na empresa. O lucro ajustado ajuda muito, mas cada um vai ter um entendimento diferente. Na verdade, ainda mais importante que o lucro ajustado, eu acho que é o EBITDA ajustado, e aí você vai lá e pontua o que está acontecendo, tirando as baguncinhas ali. É muito importante você entendendo a empresa e fazendo esse tipo de filtragem, tá? Eu acho curioso que eu já vi gente nos comentários, após eu fazer um vídeo falando da empresa, aconteceu isso, aquilo, o pessoal vai lá e resume. Não, mas o que importa é que o lucro aumentou ou então que o lucro diminuiu. Cara, se fosse isso tão simples assim, não precisava eu fazer o vídeo, chamar minha filha aí e falava, ó, vai lá filha, fala qual que é o lucro maior, qual que é o lucro menor e fala pro pessoal lá e pronto. Não é assim, né? Tem que entender o que está acontecendo dentro, cada um na sua visão. Nunca é porque eu disse que eu acho tal coisa que também você possa achar. Mas eu tô mostrando aqui, ó, é isso que eu penso aqui desse acontecimento. Eles relembram do case da Americanas, que veio com aquela surpresa dos 20 bilhões, que levou a empresa à recuperação judicial e era esperado que realmente a empresa passasse por dificuldades, inclusive em volume de vendas fosse reduzido, né? Realmente aconteceu essa redução em 80% aproximadamente, que na minha opinião aqui, parênteses aqui, eu achei até que foi bastante forte, eu esperava menos, mas enfim, caiu 80%. E aí o pessoal pensava o quê? Obviamente, esses 80% vai ser dividido entre os concorrentes. E aí logo vem a cabeça Magazine Luiza e Via Varejo, ou então, quem sabe, também o Mercado Livre, que é líder aí do comércio eletrônico. Quem sabe também a Amazon e a Shopee, que estão aqui crescendo mais no Brasil. Vai ficar entre essas aqui principalmente, né? E quando vai ver para onde foram essas vendas, boa parte, a grande maioria dessa parte da venda simplesmente desapareceu. Magazine Luiza pegou um pouquinho, outra pegou um pouquinho, mas muito pouco. A grande maioria sumiu simplesmente das vendas. É como se o pessoal comprasse na Americanas, simplesmente parasse de comprar, o que é bastante curioso. Então vamos ver a explicação da Esquadra para onde foi essas vendas. Enquanto uma piora marginal dos componentes macroeconômicos de crédito e consumo podem explicar parte dessa equação, temos pouca dúvida que essa não é a razão primordial. Então, a situação macroeconômica, a Selic e tudo mais não é o principal ponto. Nossa leitura é que o cenário atual, os demais players do segmento não quiseram esse faturamento que era artificial, comprado. Além das situações delicadas de endividamento, quase todos já têm a sua cota de receitas, em certo grau, infladas pela aquisição a qualquer custo de market share online. Na Esquadra temos nos referido a essa parcela de vendas que nunca dará suficiente retorno sobre o capital investido, como undeserved sales, algo que é a receita que a companhia não merece possuir. Em meio ao boom do crescimento das tech e das empresas e-commerce, o CAC, custo de aquisição do cliente, ficou maluco, ficou fora de controle. Olha só, a expressão custo de aquisição de cliente se tornou um grande passe livre no mundo corporativo para decisões sem sentido econômico, eu concordo, como vendas com margem de contribuição negativa. Em um evento de empresas tech não listadas, um banco de investimento brasileiro, escutamos a diretoria dessas empresas dizerem:
Não temos preocupação em quando daremos lucro. Estamos no business de perder dinheiro. E deu uma risada que foi acompanhada pela maioria da plateia. Isso mostra como você deve ter muita cautela ao investir em empresas de tecnologia, principalmente quando a gente está falando aqui de algumas fintechs com múltiplos malucos, e mais ainda quando a gente fala do varejo, que também tem múltiplos malucos e também tem todas essas contas insanas aqui. Na minha opinião, o Bar está certo, tá? Investir em varejo é loucura, ainda mais no mundo atual. Não se esqueça do like no vídeo, também considere se tornar membro do canal por R$ 7,99 e você tem acesso a vídeos exclusivos, planilha de dividendos e preço teto de diversas ações. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!